E aí pessoal, tudo bem? Como eu havia dito, a gente vem usando os dois teoremas fundamentais do cálculo até aqui, mas ainda não provou, né, os teoremas. Então esse vídeo é dedicado a isso, a provar os dois teoremas fundamentais do cálculo. Eu vou começar pelo segundo, tá? Nosso segundo teorema diz, né, só revisando, nosso segundo teorema diz que se a nossa fzinha é contínua, se a f é contínua e eu defino uma fzão de x como a integral de a até x da minha fzinha de t dt, então a minha f' de x, fzão, né, a derivada da minha fzão é a fzinha de x, tá? É isso que ele diz. A prova é o seguinte, aqui a gente vai usar a interpretação que a nossa primitiva, a fzão de x, é a área embaixo da curva entre a e x, tá? O nosso objetivo é tomar a derivada de fzão e descobrir que ela é igual a fzinha. Então, geometricamente, eu tenho o seguinte. Eu vou ter um gráfico com uma aqui o nosso eixo y, né? Com uma... Tá, esse aqui por enquanto não vamos definir, porque senão vai ficar confuso. Eu tenho lá a minha fzinha. A princípio a gente não sabe que isso é fzinha, tá? E aí esse gráfico eu tenho uma região entre a e x, e essa região eu estou definindo como a minha fzão de x, tá? Nesse gráfico, né, a gente tem a equação y igual a fzinha de x, tá? E a gente tá olhando a região entre a e x, que é a fzinha, não, desculpa, a fzão de x, e eu vou ter uma região em que é a minha x mais delta x, e isso eu vou chamar de delta fzão. Ok? Essa é a minha delta fzão. Daqui a gente tem a gente dividiu a área abaixo da curva em duas partes, né? A primeira parte é a área abaixo da curva entre a e x, né? E a gente definiu essa área como fzão de x. E a segunda parte, a região da área, a gente definiu como ΔF, que é a variação da área abaixo da curva de x aumentada por ΔX, tá? Então agora a gente pode aproximar essa região com a área da área ΔF, né? Essa segunda região aqui, por um retângulo, tá? E ele tem uma base, né, com um comprimento ΔF, e a altura é a minha fzinha de x, é onde bate a função, tá? Então, eu posso fazer a minha aproximação, falando que a minha área ΔF é aproximadamente um retângulo de base ΔX e altura f de x, ok? Se a gente dividir os dois lados da equação por ΔX, a gente vai ter... Se a gente dividir os dois lados por ΔX, a gente vai ter ΔF por ΔX, né? E isso é aproximadamente o quê?
a minha f de x, ok? Então a gente toma o limite dos dois lados, né, com Δx indo para zero, e aí a gente tem a definição de derivada. Se a gente tomar o limite dos dois lados, a gente vai ter que isso aqui é a derivada da f, né? Então ela é a f', né? F'zinha. Isso é o que? É o nosso limite. Oxi. É o nosso limite com... Não dá para escrever aqui. Vou ter que escrever um pouquinho mais para cima. Isso aqui é o nosso limite com Δx indo para zero dessa expressão aqui. Que eu não consigo escrever aqui de novo. Toda vez que eu apago aqui, ele apaga lá em cima. Esse é o nosso limite do nosso ΔF sobre Δx. Eu não sei por que ele está apagando lá. Olha. ΔF sobre Δx, tá? E isso aqui é a minha f', tá? Como diz o teorema. Né? Isso é dado pelo segundo teorema fundamental do cálculo. Ou seja, a gente está pegando essa região aqui tão pequena, né, que a gente vai contemplar, né, só a região da primitiva. Isso aqui está tão perto de Δx, está andando nesse sentido, né, até que eles são essas duas pontas, esse daqui, essa reta e essa reta são coincidentes. Então a gente está tomando só isso. E nessa condição, né, da integral de a até x, se a gente fizer a derivação dessa integral, a gente vai ter de fato só a nossa f'zinha, né? F'zinha calculada em x. E então a gente pode ir para o nosso primeiro, né, teorema fundamental do cálculo. Vamos para o primeiro. E o primeiro teorema fundamental do cálculo diz que se a gente tem a integral, tá, de uma função derivada, tá, se é de uma função derivada, ou mais precisamente que existe, né, uma diferença entre duas saídas dessa função. Tá? Então, o teorema diz o seguinte, vamos dizer ele diretamente. Se a gente tem uma f'zinha e essa f'zinha é contínua, se a f'zinha é contínua, e eu defino uma f'zão, cuja f'zão é a primitiva dessa f'zinha, então a gente pode calcular a integral definida entre os eixos, entre os limites a e b dessa função primitiva, dessa função original, e essa integral dessa função original vai ser a primitiva calculada no eixo superior menos o limite inferior. E a prova é o seguinte, eu posso usar soma de rima. Se eu usar que a gente conhece de soma de rima, a gente vai definir uma primitiva g, tá? Então eu vou definir uma g de f, tá? Ela é uma primitiva. Então eu vou usar essa g de x para calcular a diferença das minhas primitivas calculadas no ponto. Então a gente vai começar pelo fato de que isso aqui é verdade, né? Isso aqui é dado, né? é assumido, e que a nossa f'zinha é contínua. Tá? Não é estritamente necessário que a f'zinha seja contínua, mas sem assumir isso a gente não pode usar o nosso segundo teorema fundamental do cálculo para provar, né? O primeiro. Então, a gente vai definir, como eu disse, a gente vai definir um g de x, um gzão de x, tal que esse gzão
vai ser a minha primitiva de uma f, de uma integral, né, calculada de a x, de uma f de t, dt, ok? Isso aqui foi definido. Então a gente sabe que essa função existe, né, porque a gente pode definir ela usando somas de rima. O segundo teorema fundamental do cálculo é o que ele vai me dizer? A consequência é que se eu derivar essa primitiva, eu vou cair na fzinha de x. E, consequentemente, aqui a nossa derivada da fzão tem que ser igual à derivada da gzão, porque a gente assumiu, né, que isso aqui é verdade. Né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Se a gente derivar a diferença, né, dessas duas funções originais, a gente vai ter a diferença das derivadas dessas funções originais. E isso, consequentemente, f menos f, isso é zero. Tá? Então, a gente vai usar o teorema do valor médio para mostrar que essas duas funções têm a mesma derivada e a sua diferença é apenas por uma constante. Ou seja, isso aqui que está aqui dentro, ele tem que ser uma constante. Ok? Dessa forma, a gente assume, né? Isso a gente assume pelo teorema do valor médio. Né? Então, dessa forma, a consequência disso aqui é que a minha f de x pode ser reescrita como uma função g de x acrescida de uma constante. Tá? Isso é um passo essencial e na prova, na nossa prova. Tudo no cálculo é fundado, né, do fato de que duas funções têm a mesma derivada, diferem apenas por uma constante. Mas se elas forem exatamente igual, a constante é zero. Mas a premissa continua verdadeira. Tá? Então, agora a gente vai calcular essa parte. Tá? A gente vai calcular essa parte aqui. Para ver que isso é igual à integral definida. Então vamos lá. Então vamos aqui. Aqui a gente já sabe, né? A gente já sabe que f de x é igual a g de x. A gente sabe que f de x é igual a g de x mais uma constante. Ok? Então a gente quer calcular a diferença das primitivas calculadas nas extremidades. Né? Então, isso daqui, por essa definição, a gente tem que isso aqui é a nossa g de b, né? Mais uma constante, menos o g de a, menos o g de a, mais uma constante. Ok? E essa constante é a mesma, né? Porque é a mesma função. A gente está olhando para a mesma primitiva. Então isso aqui é simplesmente g de b menos g de a. Okay? E o que é o nosso g de b menos g de a? Isso aqui a gente definiu, né, a g como sendo a integral indo de a até x, como sendo a g de x. Então a g de b vai ser indo de a até b, da minha f de t. Né? Isso aqui foi pela definição da g. E isso é a integral de a até a da nossa f de t
dt, ok? Mas a gente sabe que isso aqui é zero. Então a gente só tem a integral de a até b da f de t dt, e isso, né, né, isso aqui menos zero, né? Menos zero, tá? E a conclusão é que, de fato, a nossa diferença das primitivas calculadas nas extremidades é a integral indo de a até b de uma f, né, uma f de t dt, ou, né, como essa variável é uma variável muda, como a gente escreveu no teorema fundamental do cálculo, f de x dx. Bom, assim a gente prova as duas versões do teorema fundamental do cálculo. Era isso por hoje, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.